Felipe Gamba. 12:04 no Ar Esportes ao meio-dia, um programa conectado com audiência, transmitido direto da redação integrada de Gaúcha ZH. O principal destaque do Internacional, Felipe Duarte. Brian Romero já está em Porto Alegre, jogador de 31 anos, que o Inter foi buscar no River Plate. Aliás, foi uma alternativa que o Inter encontrou na Ruel Bustos. A gente já vinha trazendo essa informação, né, Gamba? Nos últimos dias, o Inter já tinha feito uma proposta de empréstimo por Bustos, mas o Grupo City só aceitava vender. E iria aguardar até o fechamento da janela de transferências europeia, para saber se chegaria uma proposta da Europa. Só que o Inter não tinha tempo para esperar, não. Então o Inter foi à Argentina, traz um compatriota do Bustos, Brian Romero, jogador que estava no River Plate. E que o Inter tem como grande referência, apesar do fato de ele já ter passado no futebol brasileiro, ter jogado no Atlético Paranaense, fez parte daquele elenco campeão da Copa do Brasil, embora fosse reserva, tem como referência o Romero do Defensa e Justiça, que virou o centroavante nas mãos de Hernan Crespo, campeão da Copa Sul-Americana de 2020 e goleador do torneio com 10 gols. Inclusive, em 2021, o Defensa e Justiça é campeão da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras. E o mesmo Romero faz gols nos 2 jogos, tanto na Argentina como também em São Paulo. Então é ele, o camisa 9, o novo camisa 9 do Internacional. O Inter corre contra o tempo agora, né, Gamba? O jogador já está aqui em Porto Alegre, vai realizar exames médicos, assina um contrato e aí o Inter vai ter que inscrevê-lo até amanhã, junto à CBF, e no sábado enviar a lista para a Conmebol com as 3 alterações. Uma delas, possivelmente, Brian Romero. Brian Romero, novo reforço do Internacional, já está em Porto Alegre. Diogo Oliveira, nosso convidado hoje aqui em Esportes ao meio-dia. O Inter queria, né? O Inter precisava. Chegou o centroavante, Diogo. Bom dia para todos que nos acompanham. Não é um centroavante de ofício, né? É um jogador que começou no lado e depois ele virou centroavante. Eu acho que a primeira questão que é importante a gente dizer é o seguinte, olha, não é aquele super centroavante que todo mundo esperava. Por quê? Porque o Inter não tem condições de trazer esse jogador agora. O Inter não tem condições de chegar lá e escolher, olha, eu quero esse jogador, ele é muito caro, eu trago para reduzir a chance de dar errado. O Inter não tem condições de fazer isso. O Inter tem que garimpar jogadores, porque tem uma situação financeira que não é culpa dessa direção, é uma estrutura, é uma questão que vem de anos. Então ele tem que garimpar. Quando vai garimpar, a chance de acertar talvez seja menor. Claro que sim, né? Você não contrata aquele jogador pronto, que se der errado ninguém vai dizer nada em contrário. Então, assim, ele não é um cara que está arrasando agora. Ele, inclusive, não está no momento bom no River, né? Mas, enfim, é esse tipo de jogador que o Inter tem condições de contratar. Então, acho que essa crítica eu não vou fazer, né? Eu não vou fazer. Eu acho, inclusive, que o grande elogio que pode se fazer a este jogador, o Brian Romero, não é nem ter sido goleador pelo Defensa e Justiça, campeão da Sul-Americana, sendo artilheiro, não. É o fato dele, sendo jogador de lado, ter sido transformado em centroavante por Hernan Crespo, que é um dos maiores centroavantes da história do futebol argentino. Então, assim, tá bem, talvez o Crespo estivesse num clube maior, ele escolhesse um outro centroavante, mas o Crespo tem uma baita credencial, né? Se ele conseguiu ver virtudes desse jogador para eventualmente ele ajudar como um atacante mais lá na frente, eu acho que essa é uma credencial importante para esse jogador de 31 olhar anos. Clínico de um centroavante especialista, dono da área. E não é só um centroavante especialista, era um baita centroavante Crespo, né? Puxa vida. Fala, Felipe. Eu tô em contato, pessoal, com repórteres lá da Argentina, com a imprensa argentina, para escrever uma matéria sobre a história do Brian Romero, né? E olha só a curiosidade, embora o Hernan Crespo tenha o testado como camisa 9, a indicação quem deu foi um volante argentino que jogou com o Romero no Independiente, chamado Nico Domingo. Ele é muito amigo do Crespo e disse, olha, já joguei com ele no Independiente, ele nunca jogou de centroavante, mas ele tem força física, tem explosão, pode ser um atacante de mobilidade. E a partir daí é que o Hernan Crespo transforma em um camisa 9 e dá muito certo. É uma mudança na carreira do Brian Romero, admitida por esses colegas com quem conversei. Os valores o Inter ainda não confirma dessa negociação, mas a informação é a seguinte, o Inter vai pagar $1 milhão, cerca de 5 milhões de reais, um pouco mais de 5 milhões de reais, pela cotação atual. E compra 50% do passe do Romero. Os outros 50% permanecem divididos, 30% para o River, 20 para o Defensa e Justiça. Mas enfim, Romero, muito em breve, será anunciado, será oficializado como novo reforço do Inter. E não vai parar por aí. O Inter segue buscando mais um camisa 9. Claro que daí viria para depois, semifinal da Sul-Americana, se o Inter avançar. Na Ruel Bustos segue estando na pauta do Inter, é um sonho. Mas o Brian Romero, nesse momento, viraria o camisa 9. E a lateral direita também. O Everton, jogador de 24 anos,
deve ser o próximo a desembarcar em Porto Alegre. Diogo, fiz um convite para o Cristiano Munari participar de Esportes ao Meio-Dia hoje, porque o Munari conhece o futebol sul-americano, conhece o futebol argentino. Cristiano Munari. Cristiano Munari. Hincha de boca. Para fazer uma análise aqui detalhada para a gente sobre o Brian Romero, porque o Munari acompanha a carreira do Brian Romero, vai trazer alguns números e fala com propriedade sobre esse jogador. Análise isenta, viu? Isenta. Por favor. Hincha de boca, né? Por favor. Diga lá, Munari. Obrigado, Gama, pelo convite. O Brian Romero é um jogador aí, já tem 31 anos, então ele virou centroavante aos 29 anos. Né? Então já era um jogador experiente quando ele vira centroavante, nessa ideia, como o Diogo falou antes, do Crespo, que identifica nele um jogador que poderia fazer essa função. Dá muito certo no Defensa e Justiça. O Defensa foi campeão da Sul-Americana 2020, que terminou já em janeiro de 21, né, por causa da pandemia. Ele fez 10 gols na competição, foi o artilheiro da Sul-Americana. Fez gol na final contra o Lanús, que o Defensa goleou o Lanús por 3-0. Cobertura no goleiro, né? Que o goleiro sai, ele dá um tapinha por cima. Exatamente, um belo gol. Na Recopa, depois o Crespo vem treinar o São Paulo. O BKC se assume o Defensa e Justiça, é campeão da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras do Abel Ferreira, aqui no Brasil. Ele faz gols nos 2 jogos, no jogo na Argentina, no jogo aqui. Faz uma boa fase de grupos na Libertadores, de novo fazendo gol no Palmeiras. O Defensa chegou a ganhar do Palmeiras aqui na fase de grupos. E vai pro River como um reforço para as oitavas de final, para substituir o Santos Borré, que vai pro futebol alemão. Ele começa muito bem no River no confronto de oitavas de final da Sul-Americana, faz gols nos 2 jogos. Faz um segundo semestre ano passado muito bom, é titular ao lado do Julián Fernandes. O River foi campeão argentino na era Gajardo, faltava esse título. O campeonato argentino, o River não tinha conquistado ainda, conquista no segundo semestre do ano passado com ele como titular. Então o início dele no River foi muito bom. Isso é bom pro Inter, né? Porque o Inter precisa de um centroavante para amanhã. A resposta para ontem, né? E no River ele chegou assim. Então ele não tá bem agora, mas já esteve bem no River, que é grande do tamanho do Inter. Segundo semestre do ano passado, né? Quer dizer, não tem uma distância tão significativa. Que alguém poderia dizer, né, assim, olha, foi muito bem, mas no Defensa e Justiça, que a pressão é menor, o clube é menor, tudo é menor. Mas ele, mesmo que não esteja bem agora no River, ele já teve um bom momento no River. A minha dúvida é como é que foi esse semestre dele, o primeiro semestre desse ano? Então, o semestre dele não foi bom. São apenas 3 gols em 26 partidas. Ele, nos últimos 10 jogos, foi titular apenas em 3, mas foi titular contra o Vélez nas oitavas de final, que o River acabou eliminado. Até perdeu um gol, um lance aquele chamado gol feito, que ele perdeu, isso marcou um pouco. Mas o River como um todo não faz um 2022 bom. O River na Copa da Liga Argentina foi eliminado pelo Tigre, nas quartas de final, dentro do Monumental de Nunes. Perdeu o Superclássico pro Boca em casa. Na Libertadores fez uma fase de grupos onde foi primeiro colocado, mas a gente lembra, por exemplo, contra o Fortaleza, não jogou bem aqui no Ceará naquele jogo. Caiu pro Vélez, com um clube com um investimento muito menor nas oitavas. E semana passada tinha entrevista do Gajardo para estancar a crise. Não estamos em crise. Então o River como um todo, coletivamente, faz um ano ruim. E aí o Romero entrou junto. O que eu penso é o seguinte, né, Diogo? O River tinha à disposição o Brian Romero, que foi contratado com essa expectativa, com essas credenciais. E aí, tendo o Brian Romero, ele avalia que é insuficiente e busca o Borja, que passou aqui, né? Pelo Grêmio, pelo Palmeiras. Quer dizer, o Borja chega para ser uma solução daquilo que o Romero não vinha fazendo, né? Então esse é um ponto, para mim, preocupante do semestre atual do Romero. Também, mas é que o Borja tem um cartaz muito grande na Argentina. Se a gente for lembrar, antes do Benedetto 2023. Olha essa lista, Gamba, de jogadores que tem o contrato se encerrando com o Grêmio até o fim desse ano. Vamos lá, vamos tentar já fazer uma análise de quem tem potencial para permanecer e quem a gente já sabe que não vai permanecer. O principal desses nomes, desses 11, Kahneman, está em recuperação de lesão. Pelo que atualizei hoje pela manhã ainda, Gamba, ele não conversou sobre renovação com o Grêmio ainda. Mantém-se aquela informação, só vai conversar depois que se recuperar. Dele, né? Seria uma decisão Pedido dele ao Grêmio, quando o Grêmio tentou abrir as tratativas. Conversar depois que estiver recuperado. Depois que estiver recuperado, e ele ainda está no departamento médico. Segundo o presidente Romildo Bolzan disse no sala de redação, olha, se o Grêmio não subir, não tem como bancar. Se o Grêmio subir, aí o Grêmio tem como pagar no mínimo que ele recebe, daqui a pouco pensar em algo mais. Perfeito. Se o Grêmio não subir, aí tem que negociar, baixar um pouco essa pedida salarial, mas tem como renovar ainda. Ótimas perspectivas de renovação, foi o que eu ouvi hoje. Outros nomes, Gamba: Diego Souza, Elkeson, Edilson, Léo Gomes, Matheus Friso e Michel. Todos esses contratos em definitivo. Emprestados ao Grêmio até o fim do ano: Biel, Nicolas, Janderson e Rodrigo Ferreira. Eu só acrescento, Gama, que o Michel hoje ainda
deve assinar a rescisão com o Grêmio para defender o Operário no restante da Série B, com o Grêmio pagando os salários. Desses com contrato por empréstimo, Diogo, que vencem agora no final do ano, fica claro que foram trazidos exclusivamente para a Série B, né? O Grêmio garantindo o acesso à primeira divisão, são jogadores que não vão permanecer. Assim, o redesenho que o Grêmio tem que fazer para o ano que vem é um redesenho muito expressivo. A gente analisa o Grêmio com a régua da Série B, eu sou bem pragmático para isso, porque para mim Série B é antônimo de bom futebol. Não dá, os times grandes que caem, eles caem porque se meteram num buraco enorme, estão reformando o elenco, o técnico, tudo, e os outros ficaram por incompetência para subir, então o nível é baixo mesmo. Tá bem, analisemos o Grêmio sob essa régua. Agora, para o ano que vem, o Grêmio tem que fazer uma mudança muito expressiva. É quase uma reconstrução, né? Não é quase, é uma reconstrução. É impressionante. É uma baita reconstrução. O Grêmio vai ter que mudar muito para ir para a Série A e aí não ficar só se manter na Série A. Não é esse o tamanho do Grêmio, né? Para disputar. Eu fico uma dúvida com relação ao Diego Souza. Diego Souza tem contrato por encerrar agora no final do ano. Diego Souza é um jogador para ficar para o próximo ano com o Grêmio na primeira divisão? Bom, para não ficar em cima do muro, eu acho que não. Eu acho que o Diego Souza está no final da carreira, ele já estava indo para um outro perfil da carreira dele, em clube assim, de menos expressão em relação ao Grêmio. Até se ele fosse no esporte, né? Ele jogaria no esporte se o Grêmio não tivesse voltado atrás e conversado com ele no início do ano. Exato. Até o Vasco também namorou, e o Vasco, sim, tem o tamanho do Grêmio, está num momento muito ruim. Mas eu acho assim que a carreira do Diego Souza, ela não vai ficar mais difícil para ele em nível de Série A. Ser um cara competitivo, sinceramente. Eu até não sei. Não é pela habilidade dele, não. É porque ninguém fica para semente, como dizia meu velho bom pai. Eu até não sei se ele próprio, Diego Souza, não coloca um ponto final na carreira no final do ano. Minha sensação é que ele pensa nisso. Eu queria acrescentar isso, Gamba, justamente. Minha sensação. Lembram que no ano passado ele deu uma entrevista, se eu não estou enganado, para a colega Aline Nastari, do TNT, onde ele disse que ele se aposentaria no fim do ano. Só que aí o Grêmio acabou sendo rebaixado e ele disse já nesse ano que voltou atrás dessa decisão para ajudar o Grêmio a voltar. É isso. Verdade. Ele estava desenhado o cenário. Eu lembro, inclusive, Bruno, do presidente Romildo também dizendo, numa outra entrevista no sala de redação mais lá atrás, dizendo assim, olha, lá no começo, quando ele estava voando, fazendo um gol atrás do outro, enfim. E aí disse, o Diego Souza está querendo terminar a carreira no fim do ano, mas eu vou tentar convencer ele a ficar mais um ano. Daí depois veio o rebaixamento. Sem esquecer, né, gente, que talvez o grande nome para essa reconstrução já tenha chegado, que é o Lucas Leiva, né? Ah, sem dúvida. Esse é um nível Série A. Esse nome, Gamba, é importante para um outro tema. Já avançando um pouquinho, alguns meses já de 2023. Jogadores que encerram o contrato no ano que vem, que já serão uma preocupação da nova gestão do Grêmio. Bruno Alves, o contrato de empréstimo com o São Paulo, que é até o fim do vínculo lá, termina em junho de 23. E no fim de 2023, Diogo Barbosa, Lucas Silva, Thiago Santos e o Lucas Leiva. Alguns aí o Grêmio vai acabar se livrando, né? Porque Thiago Santos, Lucas Silva, Diogo Barbosa não deram resposta no Grêmio. É tanta gente que assim, a gente olhando a lista ali que o Bruno acabou de passar pra gente, você olhando nome por nome, a maioria parece que vai sair. É verdade. Só que se tu for pensar assim na logística, né, no planejamento da temporada, também não dá para mandar todo mundo embora de uma vez, entendeu? Tem o Campeonato Gaúcho, enfim, daqui a pouco isso vai sendo aos poucos com alguns jogadores, não dá para mandar todo mundo embora e trocar imediatamente todo mundo. Mas a maioria dos que foram citados ali, olha, Gamba, eu acho que a maioria não ficam, né? Não fica. Esportes ao meio-dia hoje tem na direção Lucas Katsurayama, equipe técnica Augusto Silveira, Moavécia, Daniel Rodrigues, Rafael Manito, Nilson Chaves, Domingos Sávio, Douglas Weber e Rudinei August. Felipe Duarte, qual será o próximo assunto de Internacional, Felipe? Vamos falar sobre o campo, né? Teve treino hoje pela manhã, já projetando o jogo contra o Atlético Mineiro. Próximo assunto de Grêmio, Bruno Flores. A reapresentação do Grêmio à tarde, Gamba, e a secação para a noite de hoje. Intervalo e já voltamos. Esportes ao meio-dia, oferecimento Ferramentas Gerais, Festival Grandes Marcas Ferramentas Gerais, oportunidades incríveis para você garantir as melhores ferramentas e facilitar ainda mais o seu trabalho. Brosalto, aproveite que só até sábado a Brosalto acelera as ofertas para você sair de carro novo. Tem super desconto, bônus no seu usado, parcelas reduzidas e muito mais. A Brosalto está te esperando em Canoas, Gravataí
e Viamão. Promoção Todos na Torcida Unicred. Saiba mais em todosnatorcida.unicred.com.br. Superaço há 10 anos, levando soluções completas em aço para todo o Rio Grande do Sul, com produtos 100% nacionais e certificados. A Superaço está presente em Caxias, Bento e Canoas, entregando praticidade e qualidade aos seus parceiros. Acesse superaço-rs.com.br. E Betson, patrocinadora oficial da Conmebol Copa América Feminina 2022, que tem a sua grande decisão sábado, 9h, entre Brasil e Colômbia. Te joga em Betson. Felipe Duarte, vamos lá, Felipe. Antes mesmo da gente entrar nas questões de campo, projeção de time, para o jogo contra o Atlético Mineiro, 2 jogadores podem estar de saída do Internacional, Felipe. Isso, informação do colega Veneco Casagrande, lá do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: Gustavo Maia e Paulo Vitor estão indo para o Vasco. Na negociação, na tratativa, na conversa, pela vinda do lateral direito, o Everton. Então, o Everton, liberado pelo Vasco, estava emprestado lá pelo Bragantino, vem para Porto Alegre. Gustavo Maia e Paulo Vitor estão indo para o Rio de Janeiro. Sobre time, hoje passei no CT Parque Gigante antes de ir para o aeroporto Salgado Filho. Apenas a primeira parte da atividade foi aberta para a imprensa. Todos os jogadores estavam lá, com exceção de Alan Patrick e Tyson. Os dois ainda estão sendo preparados para os jogos contra o Melgar na Copa Sul-Americana. Bruno Flores, o Grêmio fica atento ao jogo da noite pela Série B, que envolve o Vasco da Gama. O Vasco entra em campo, hoje é o 3º colocado, e o Grêmio fica de olho. Jogo contra o CRB, 7h, Bruno. Jogo 7h em São Januário. Se o Vasco vencer, ultrapassa o Grêmio. Atenção para amanhã também, Gamba. O Bahia entra em campo diante do Náutico em casa, também 7h. Se vencer, também passa o Grêmio. Hoje o Vasco 35, o Grêmio 37. Em outros tempos, Diogo Oliveira, a gente diria que o Grêmio também ficaria atento ao jogo do Sport, que joga hoje contra o Guarani às 9h30. Mas esse Sport se atrapalhou, se atrasou, hoje é o 10º colocado, tem 27 pontos, está 10 pontos atrás do Grêmio. O Sport, depois do episódio Lisca, ele entrou numa crise impressionante, né? Ele tá à distância do Sport em pontos, não sei se tu tá com a tabela aberta. Tô com ela aqui. Eu acho que são 7 pontos, se não me falha a memória. 7 pontos, é isso? Então, 7 pontos do G4 e 7 pontos da zona do rebaixamento. Quer dizer, ele meio que furou o pentagonal. Aquela ideia do pentagonal que a gente tinha, né? Os 4 grandes, mais o Sport, enfim. Desses 5, 4. O Sport, ele caiu demais. Série B, hoje nós temos um quadrangular com alguém tentando se consolidar como um 5º elemento. A figura do outsider, eu adoro essa ideia, né? Que ela não é nem um pouco científica, eu sei, né? Mas sempre aparece um time fora da curva que a gente desenhou no começo do campeonato que aparece num determinado momento na Série B. Porque o Grêmio tá, mesmo se ficar em quarto, né, Bruno? Ele tá abancado ali no G4, o Grêmio não tem problemas, vai subir. Mas, assim, o outsider foi o Criciúma em algum momento... Foi a Tombense, segue a Tombense, agora o Londrina do Adilson. Olha, Adilson Diogo, Batista. Posso te dar uma notícia boa? Senhor. Para ti e para os ouvintes de Esportes ao meio-dia. Opa. Daniel Gilsani, gasolina fica mais barata a partir de amanhã, é isso? Isso aí, Gamba, 15 centavos mais barata nas refinarias. A Petrobras está anunciando agora para o mercado essa redução de R$ 3,86 para R$ 3,71 o preço da gasolina por litro, uma redução de 15 centavos. Como tem um cálculo ali que envolve também o preço do etanol, a estimativa é que nas bombas a queda seja de 11 centavos, passando de R$ 2,81 o valor da Petrobras para R$ 2,70, Gama. Obrigado, Daniel Gilsani. Lucas Katsurayama, dupla Grenal aqui em Esportes ao meio-dia, tem o patrocínio de quem, Lucas? De Ferramentas de Tools, na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara, 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. E CIRS, unir ideias, move futuro. Acesse cirs.org.br. Muito bem, a gente está saindo para o intervalo comercial e na volta vamos debater os jogos da noite de ontem pela Copa do Brasil. O Atlético Goianiense, hein? 2-0 no Corinthians e o empate do Flamengo com o Atlético Paranaense. Já voltamos. A Superaço, com 2 unidades em Caxias do Sul, uma unidade em Bento Gonçalves. Com Esportes ao meio-dia, Ferramentas Gerais, Brosalto Chevrolet, Unicred, Superaço e Betson. Vamos com o placar gaúcha aqui no programa. E o Corinthians, hein, Lucas? Perdeu por 2-0 pro Atlético Goianiense, Gamba, lá no Antônio Ascioli, lá em Goiânia. Portanto, tem o jogo da volta no dia 17 de agosto. Gols marcados por Jorginho e Léo Pereira. Um golaço do Léo Pereira. Eu ia dizer isso, o quê? Um golaço. Eu não sei se ele vai fazer outro parecido na vida dele. No Grêmio ele não fez nenhum, assim. Que coisa, hein, Diogo? Pelo segundo ano consecutivo, o Corinthians pode ser eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Goianiense. E o Léo Pereira, que era do Corinthians, né?
Também tem isso. Tem um jogador no Atlético Goianiense, o Jorginho, que é bom jogador, é bom jogador. Eu acho que o Corinthians subiu um pouquinho no salto, para usar uma expressão bem popular, assim, sabe? Eu acho que ele achou, pô, e aí quando ele viu tava 2-0 e agora arrumou um buraco para si mesmo. Jogo no futebol brasileiro 3 dias. Esse é o tempo de um time ir da ovação à vaia, né? Olha o que fez o Corinthians domingo contra o Atlético Mineiro. Virou aquele jogo no Mineirão 2-1 e ontem 2-0 para o Atlético Goianiense. Talvez tenha tido alguma repercussão no jogo de ontem, pode ser. O Atlético fez uma Copa do Mundo, integração com torcida, enfim, acho que não está definido ainda. O Corinthians é muito forte, focado, ele pode virar o jogo, pode empatar e ir para os pênaltis, claro que sim. Não tem gol qualificado, então quer dizer, ele pode subir, atacar e tá tudo certo, né? Não tem o risco de tomar um gol e acabar tudo. Mas assim, eu acho que o Corinthians, ele se olhou de uma maneira que ele ainda não pode se olhar. Tipo assim, ó, não é o Palmeiras, faz um baita jogo e aí daqui a pouco consegue se administrar. Não é assim ainda. Não tá nesse patamar ainda. Tá. E chegamos ao outro jogo. O Flamengo empatou com o Atlético Paranaense em 0-0 no Maracanã, Lucas Katsurayama. E o jogo marcado por polêmicas de arbitragem, e aí a gente vai listar elas aqui. Por exemplo, Gabigol chutou o Fernandinho, depois os dois se estranharem, amarelo para cada um. Tá. Fernandinho puxou a camisa do Léo Pereira na área e nada foi marcado. E o Arrascaeta fez uma falta dura, também ficou só no amarelo, e por fim o Davi Luiz foi expulso no final da partida por xingar a arbitragem. Essas as polêmicas no campo, né, envolvendo a arbitragem. Redmac, materiais de construção, a gente de casa, patrocina aqui o destaque do Twitter. E lá no Twitter o Filipão é assunto. Ele é assunto por 2 motivos. Primeiro, a questão da arbitragem, ele ficou revoltado quando descobriu que o Flamengo estava reclamando da arbitragem, disse até, não me venham com choradeira, gritinhos de histeria. O Filipão, no melhor estilo Filipão, e ele também debate pela questão do desempenho dentro de campo. Esse ponto é interessante. O Atlético Paranaense conquistando um empate no Maracanã, 0-0 com o Flamengo, importante, mas algumas pessoas criticando a postura de não tentar jogar futebol. Pois é. Diogo Olivier, voltamos 30 anos no tempo, né? O Filipão está sendo criticado porque jogou defensivamente, regulamento embaixo do braço, mata-mata. Fez linha de 5, enfim, ele disse que tem o losango de meio campo do Flamengo, enfim. Bom, eu sou um dos que saúda o Filipão com 73 anos trabalhando, sabe? Até escrevi esse fim de semana na Zero Hora sobre isso. Acho que tem a questão do etarismo, é um preconceito que a gente fala pouco no ambiente do futebol, que assim, as pessoas mais velhas que estão aí batalhando, Abel foi vítima disso recentemente. Abel Braga. Assim, sabe, assim, tem uma geração, isso é muito comum porque as coisas mudam, a linguagem muda, tudo muda e é assim mesmo, assim que funciona, uma geração sai, entra outra, um sai, entram os outros, é assim a vida. Né? Mas aí, às vezes, de repente, um tipo de linguagem entende que só essa é possível e não se dá oportunidade para o mais velho absorver um outro tipo de linguagem, um outro tipo de ferramenta, enfim, é uma discussão, então eu acho legal o Filipão tá ali. Né? Então eu saúdo isso. Agora, eu acho um erro a gente elogiar e dizer que a postura do Flamengo teve sucesso pelo resultado, sabe? Pode parecer uma loucura isso, né? Tu empatar contra o grande Flamengo, porque qual era a ideia do Filipão? Era se defender bem. E ele se defendeu bem por estar 0-0? Acho que não. Acho 22 chances teve o Flamengo, 5 claras. Não, mas olha só, foram 23 finalizações, assim, dependendo do aplicativo, mas enfim, 23 finalizações, 22 finalizações. Dessas 22, 10 dentro da área. Bom, se tu tem 22 finalizações do adversário, 10 dentro da área, tu não te defendeu tão bem assim. A bola não entrou porque Deus não quis, porque houve um erro. Mas aí... o conceito da estratégia bem sucedida, né? Então, assim, não tomou gol, mas ele teve muito próximo de tomar o gol. Teve mérito, talvez não houvesse outra maneira de enfrentar o Flamengo. Pode ser, né? Mas assim, não foi um sucesso. Sucesso fosse se o Flamengo ficar só rodando bola na área e não conseguisse entrar na área para finalizar. Mas ele entrou e finalizou 10 vezes. No jogo de ontem, a estratégia bem sucedida contou também com o elemento sorte, né? Que faz parte do futebol, a gente sabe que faz. Mas um time com 22 oportunidades de gol, ele teve muito próximo do gol. 10 dentro da área. Imagina só. Ele teve finalizações dentro da área, então ele não conseguiu manter o Flamengo longe. Porque tem jogo que é assim, né? Tem jogo assim, estratégia defensiva, linha de 5... E aí o adversário só ronda e levanta a bola para a área. É outra história. Não teve ameaça. Aí beleza, diferente. não foi o caso. Baterias Excel, 30 anos de energia em movimento. Quem é que patrocina o Placar Gaúcha, Lucas Katsurayama? Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC. Para a AGI Brasil, fornecendo soluções completas em equipamentos agrícolas e opções de financiamento. E a Luita, pensou em perfis e acessórios de alumínio. A Luita, há 20 anos construindo ao seu lado. A gente vai para o intervalo comercial e na volta tem opinião aqui no programa. Hora de opinião, comentários de Pedro Ernesto Denardim, que comenta aqui Lucas Katsurayama para Esponqueado Chevrolet, Hoff Pneus, Dr. Leonardo Londeiro e Modular Cargas. Alô, Pedro!
Pois o velho Filipão estava no Maracanã ontem, Felipe Gamba. Lembro, Gamba, que alguns dias atrás esteve aqui em Porto Alegre o América do técnico Wagner Mancini. Não sei se tu te recorda daquele jogo. Sim. Ele fez uma retranca de 1-10, como o Filipão fez ontem. O esquema era 1 e 10 marcando. Pronto, terminou. Não tem ataque. E o Inter só ganhou do América, que é infinitamente inferior ao Internacional, no último lance com o Moisés fazendo gol a 49 minutos do segundo tempo. Ou seja, batalhou o tempo inteiro e não conseguiu porque tinha uma muralha na frente. E ontem o Filipão fez a mesma coisa. Poderia ter perdido? Sim, poderia ter perdido. O Flamengo é muito melhor que o Atlético Paranaense, o Filipão sabe disso, mas ele estava ali para colocar aquilo que ele podia e saiu com o seu resultado. Eu acho que ele foi muito bem. Ele fez aquilo que a realidade estava lhe mostrando. Quem não foi muito bem foi o Corinthians, que levou 2-0. Pode virar? Pode. No Itaquerão vai ser uma avalanche para cima do Atlético Goianiense. Pode virar, sim, pelo menos para os pênaltis. Mas acho ainda que o Corinthians classifica. Mas que foi um grande resultado do Atlético Goianiense, não tem dúvida, né? 2 gols de vantagem. E o Internacional está trazendo o senhor Romero aí para centroavante, Felipe Gamba. Sabe por quê? Não é porque o Inter não tenha centroavante. O Inter já descobriu que tem centroavante. O nome dele é alemão. Ele tem feito coisas impensáveis, coisa que outros, como o David, como Wesley Moraes e tantos outros não conseguem fazer. Ele faz gol, ele dribla, ele dá assistência, ele tem sido um jogador fundamental no time treinado pelo técnico Mano Menezes. Agora, Gamba, quem tem um, às vezes não tem nenhum. É melhor ter 2. E a direção do Inter se apressou, trouxe um jogador que foi goleador da Copa Sul-Americana, que já é uma recomendação bem interessante. Mas ele não se deu bem no River. Bom, isso pode acontecer, mas ele pode se dar bem aqui no Beira-Rio. Então, torcemos para que esse jogador se dê bem por aqui, que o Inter consiga sua inscrição até na sexta-feira e que ele esteja lá no Peru, na Cidade Branca de Arequipa, defendendo o Internacional. E eu volto daqui a pouco no Sala de Redação, tá bom, Gamba? Tá bom, abraço, Pedro. José Alberto Andrade, tchau. Uma frase, Zé Alberto, nosso destaque de Copa do Mundo. Faltando quantos dias pra Copa, Zé? Faltando exatamente 115 dias, 21 horas e 14 minutos. Pogba se machucou, joelho esquerdo, vai fazer cirurgia no menisco, mas não é uma cirurgia simples. Poderia-se dizer, menisco, artroscopia, estaria liberado. Entretanto, a cirurgia é complicada e ele corre o risco de não jogar a Copa pela França. Grupo Felite, KTO.com, Cressol, Tramontina, Lojas Colombo e Bela Vista, Puro Malte, os nossos parceiros na Copa. Valeu, Zé. Vem aí o correspondente. Tchau.